Então nós estamos no meio de uma série, no início de uma série chamada Igreja. Então talvez hoje pode ser o teu primeiro domingo aqui, ou talvez tu já iniciou essa série juntos. E nós estamos na nossa terceira semana, terceira mensagem sobre o assunto, né, de igreja. E eu queria te encorajar, a gente tem reforçado isso, mas te encorajar a não perder nenhuma das mensagens. Se você, por algum motivo, não conseguiu estar aqui, não consegue estar aqui, não tem problema. Vai estar no YouTube. Então, todos os ambientes, nós vamos falar um pouco desses ambientes hoje, todos os ambientes que o corpo de Deus vai estar envolvido, vai estar falando esse assunto. Então, para não ficar perdido, é de extrema importância todos estarmos falando a mesma linguagem. E a gente quer estudar, meditar, entender como a igreja funciona, o que é a igreja, ou o que não é a igreja, qual é o meu papel na igreja, por que existe tanta igreja. E isso é importante, por isso que a gente está dedicando uma série de 12 semanas para falar sobre isso, porque é algo pela qual Jesus morreu, né? Ele morreu pelas pessoas, ele morreu pela sua igreja, então ele também ressuscitou pela igreja. E para aqueles que já são aqui de mais tempo, né, para aqueles que já são de mais longa data aqui, já sabem como é o nosso jeito, como é o nosso jeitão, assim como a nossa igreja aqui, né, isso vai reforçar mais ainda para ti. E para aqueles que estão chegando agora, talvez vai ser esclarecedor. Então, dando assim um início, né, a gente já na primeira semana, o Martin trouxe para nós o que não é igreja. E a gente conversou, a gente ouviu aqui, a gente conversou durante as células, a gente tem falado sobre o que não é a igreja. Semana passada o Felipe deu para nós aqui uma mensagem maravilhosa da parte de Deus sobre o que é então a igreja. Se tu não viu, eu te encorajo a assistir essa mensagem lá no YouTube lá. E ele também, o Felipe também, ele deu uma introduzida já no assunto que nós vamos falar hoje. E é ótimo, porque é algo que a gente dá muito valor, então a gente quer reforçar isso. Que é participar da igreja. O que significa participar da igreja, né? O título da mensagem seria Participando da Igreja. E essa manhã eu tenho 3 objetivos aqui. Nós temos 3 objetivos. Responder 3 perguntas. 3 perguntas. A primeira pergunta é o quê? Todo mundo pode repetir? O quê? Por quê? E como? O que significa então participar da igreja? O que significa então participar da igreja? O porquê então eu devo participar da igreja? Por que eu tenho que participar da igreja? E como eu faço para participar da igreja? E agora nós vamos orar, e eu quero pedir para que tu possa estar orando para Deus para preparar o teu coração, porque hoje eu acredito que hoje ou a gente sai daqui com as nossas convicções reforçadas, ou nós saímos daqui com as nossas convicções mudadas. Vai ser um tema que vai nos desafiar a crescer. E eu quero pedir para que Deus possa estar falando aqui essa manhã. Então, se junte comigo em oração aí, peço para que Deus abra o nosso coração para Ele falar tudo que Ele tem para nós hoje. Deus, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é a cabeça da igreja, o Senhor é a pedra angular da igreja, Deus. A igreja não existiria, Deus, se não fosse por Ti, Pai. E nessa manhã, Deus, eu quero pedir que os nossos corações possam estar abertos a tudo que o Senhor tem para falar. Me usa nessa manhã, Deus, para transmitir, Deus, aqui, aquilo que o Senhor já tem feito aqui no meio da Tua igreja, e aquilo que o Senhor quer mudar também das nossas vidas, Pai. E que a gente possa estar aberto a isso.
Eu te peço por compreensão nessa manhã, Deus, que o Senhor possa estar permitindo nós compreendermos claramente, Deus, em alto e bom som aquilo que o Senhor está falando. No nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, o título, participando da igreja. Eu queria mostrar uma imagem aqui. Quem é que conhece esse programa aí? Um conhece. Alguém mais conhece o programa aí? Cara, isso aí é muito conhecido, né? É um filme antigo, também tem série sobre esse programa, tem desenhos sobre esse programa, tem um monte de coisa sobre esse programa. Quem não conhece a família Addams, né? E nesse programa, nesse filme, tem um personagem muito específico ali, bem diferente, que é esse personagem ali. O mãozinha, né? Esse personagem é uma mão, literalmente uma mão. Só uma mão. E ele sai andando, né? Ele é engraçado, assim, participa do programa ali, assusta as pessoas. Tu consegue imaginar isso mesmo na vida real? Tu consegue imaginar assim, uma mão andando por aí, assim, tu ali na Marechal Floriano, ali, e daí na tua frente assim, tem uma mão caminhando assim na tua frente, de repente acenando, assim, dando tchau. Consegue imaginar isso aí? Ou de repente um pé, tu parado assim para atravessar assim numa faixa de segurança, assim, tu olha para o lado, tem um pé vivo. Não, né? É uma imagem até meio nojenta quase, né? Uma imagem até meio assim estranha, né? De poder né? E mensurar, é desconfortável. Mas tu sabe que muitas vezes existem cristãos vivendo dessa forma, como se fosse um membro independente do corpo. Às vezes, muitos cristãos vivem de uma forma como se fosse um membro independente do corpo. Na semana passada, nós lemos um texto, né, o Felipe trouxe para nós um texto de 1 Coríntios 12, versículo 12, que fala assim: ora, como o corpo é somente um, mas temos muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então, lembra, estamos respondendo aqui a primeira dos 3 objetivos, né? O que é a igreja. E o primeiro ponto que eu quero trazer para o que significa participar da igreja é ser um membro que está conectado ao corpo. Simples, né? É ser um membro que está conectado ao corpo, não a parte dele. Um membro saudável, assim como um pé ali parado, tu sabe que aquilo ali está errado, que né, não é saudável aquilo ali, porque ele não tem um corpo. Assim é a necessidade de... A saúde disso está em ele tá conectado ao corpo. Romanos 12, versículo 5 diz: assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Assim como a imagem daquela mão e daquele corpo é absurda, pois falta o restante do corpo, um seguidor de Jesus, que é um membro, que a Bíblia fala, já ouvimos semana passada, que é um membro, que é uma pedra viva, a parte do corpo, ele não é saudável, e pior ainda, ele não é bíblico. Assim como um membro, né, fora do corpo, ele não é saudável, uma pedra fora da construção pode ser até um tropeço, muitas vezes. Uma pedra isolada no chão, não na sua parte da construção, ela é até um tropeço, muitas vezes, para outras pessoas. Dentro desse ponto do corpo, é importante nós ressaltarmos, né, que esse corpo precisa ter Cristo como a cabeça. Não, beleza, então, pastor, eu entendo. Eu sou um membro e tal, mas eu sou assim aquele cara que ele aponta, eu que decido as coisas e tal, então até me encaixo, aliás, como cabeça assim, né, não como um pé. Não tem essa vaga aí na obra. Não tem essa vaga já está preenchida por Cristo.
Se assim como um membro fora do corpo, ele não é saudável, um corpo que não tem Cristo como cabeça, ele perde a razão da existência como igreja. O texto de Colossenses 2, 18 e 19 vai dizer assim: não permitam que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade e na oração de anjos que impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela se torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Aqui o texto parece que começa meio perdido, assim, parece que não tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Mas ali Paulo está dando uma advertência para aquela igreja, para que eles não se contaminassem, deixassem de ser enganados pelos falsos crenças e costumes. Se tu for ler o capítulo, tu vai entender. E a lição que ele dá para aquelas pessoas, para aquela igreja, é que aquelas pessoas que praticam o mal não têm Cristo como cabeça. Então, além de não... A igreja, quando não tem Cristo como cabeça, não é só disfuncional, ela é má também. E ele diz que por meio da cabeça, aí sim, com os seus membros, com os seus ligamentos, com as suas juntas, com os ossos, com o restante, aí sim, o quê? Cresce, se desenvolve. O membro conectado ao corpo é um membro saudável. E um corpo que tem Cristo como a cabeça, cumpre a sua razão, a razão da sua existência. Voltamos para a pergunta lá, o que significa? Estamos na primeira ainda. O que significa participar da igreja? Agora o segundo ponto. O que significa? É exercer dons e talentos para a edificação do corpo. É exercer os dons e talentos, aquelas habilidades que você tem para a edificação do corpo. Efésios 4, 15 e 16, ali faltou a referência, mas ali é Efésios 4, 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. À medida que cada parte realiza a sua função. Essa parte é linda, né? Aqui inclui todos. E tu sabe que ali, aquela palavra que está dizendo ali, dele, todo o corpo ajustado e unido, aquela palavra todo ali, no grego, ela tem um significado muito, muito profundo. Significa todo. Todo inclui eu e inclui você. Cada um realizando a sua função para que o corpo seja edificado. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem feito a tua parte em relação ao corpo de Cristo? Você tem feito a sua parte para que o corpo seja edificado? Talvez você sabe que tem falhado nessa área. Talvez. E hoje é o dia talvez que Deus está te desafiando. Você sabe de repente que podia fazer mais e não tem feito. E às vezes a gente se esconde atrás dessa cortina dos compromissos. Eu vou chamar de cortina porque é algo que parece que tu consegue ver do outro lado lá, mas tu está escondido atrás dos compromissos. E quando a gente para analisar, eu tenho muitos compromissos, eu não tenho tempo, e quando tu realmente para analisar, senta e olha a tua semana, tu vê que a gente gasta muito tempo com YouTube, a gente gasta tempo com filme, com série, com dormir, né? E a gente bota como os compromissos, mas nem sempre são só compromissos, né? E a gente não investe os nossos talentos, os nossos dons para a edificação da igreja. O texto, aquele texto que eu citei de Efésios, também fala que o corpo precisa estar unido. E essa é mais uma característica do corpo, todo ele é unido. Se tu bate o pé, tu sente
Se tu bate, se tu encosta numa parede, o dedo está encostando, mas o corpo todo está sofrendo o efeito, né? Semana passada, com as crianças lá, eu e o Jonathan estavam servindo lá nas crianças. E a gente fez uma dinâmica com eles lá, que nós colocamos um cartaz, um papel grande assim, e nós estávamos falando sobre o corpo de Cristo. E a gente mandou, né, o corpo ser formado por membros diferentes de cada um da nossa célula ali. Então tinha o Pedrinho, tinha o Rafa, tinha o Caio, né, o Pi. E daí vamos fazer o corpo aqui de Cristo. Aqui. E daí foi engraçado, porque ficou o corpinho do Pedro, assim, com as pernas do Rafa, dessa altura, assim, e os bracinhos do Caio, bem fininhos, assim. Cara, ficou muito engraçado. Aí, os pés do Pi, assim, a mão do Jonatas de um lado, a minha mão do outro, parecia um goleiro, assim, né? O braço do Caio bem fininho, com um mãozão, assim, de adulto. Cara, ficou muito engraçado. E enquanto nós estávamos, agora a imagem até ficou meio distorcida, mas para vocês terem um pouco de noção do que estava acontecendo ali, enquanto nós estávamos desenhando ali, né, o guri deitava no chão, o outro ia riscando em volta do braço ali, quando ele levantava, aquele braço que ele desenhou não estava ligado no corpo. Ele não conseguia desenhar, né, perfeitamente enquanto ele estava deitado ali, então o braço ficava voando, assim. E eu lembro de um deles falando assim, ó, não, liga o braço no corpo ali, né, conecta o braço no corpo, porque é uma imagem absurda tu pensar um braço voando sem estar conectado ao corpo. E essa ilustração nos ajuda a entender que a igreja muitas vezes são formados, né, por muitos membros, e os membros não são muito bonitos às vezes. Tem defeitos, são diferentes, mas eles precisam, uma coisa que eles precisam ter são duas coisas: estar conectados uns nos outros e ter Jesus. Dá para enxergar Jesus lá na cabeça, lá? Ter Jesus como cabeça. Essas duas coisas são fundamentais. Se um braço é mais magro que o outro, não importa. O que significa participar da igreja? Ainda estamos no quê, tá, pessoal? Terceiro ponto, e esse aqui vai te desafiar. Ter compromisso. Terceiro ponto, a gente já falou aqui de ser um membro conectado ao corpo. Nós já falamos aqui de exercer os dons e talentos, e agora nós estamos no terceiro ponto, ter compromisso. Ser comprometido com o corpo é um passo de fé e de maturidade. Deixa eu falar isso de novo. Ser comprometido com o corpo é um passo de fé e de maturidade espiritual. É nesse ponto do compromisso que muitas vezes Satanás mais ataca. Ele começa a colocar pensamentos, né, de forma, fazendo tu não te envolver, fazendo tu não participar, fazendo com que tu não se comprometa, para que tu ache que já está bom do jeito que está. Não, está ótimo, eu estou vivendo, está bem, eu estou bem com Deus e tudo. Já tem outros fazendo, já está acontecendo a coisa. Ou, às vezes, até colocando mentiras, dizendo, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente para participar, né, para servir ainda. Às vezes nós nós começamos a colocar barreiras que impedem de avançar, né, em fé na participação com a igreja. E a gente coloca bons nomes nessas barreiras, muitos bons nomes. A gente começa a colocar, não, eu estou dando um tempo ainda estou olhando, ainda estou analisando como é que são as coisas, como é que funcionam as coisas. Isso aí é um bom nome, né? A gente começa a colocar, ainda sou novo na fé. Não, eu sou novo na fé. Bom nome também. Mas é tudo barreira, tudo empecilho. Outro que a gente começa a colocar, eu não vou fazer discipulado, eu já sei bastante já, discipulado é para os novos, né, na fé, discipulado é para aqueles que estão começando agora. Eu não vou abrir minha casa,
Porque já tem um monte de pessoas, já as células já estão acontecendo, já a gente, não vou abrir minha casa, assim, tá? Eu não tenho problema em ir na casa de outro. E assim a gente vai colocando. Eu não vou ser treinado para servir nisso, porque eu não curto muito. Olha só, a gente já reduziu já uma ordem de Deus a se eu curto ou se eu não curto fazer. A gente aqui na parte da mídia, aqui a gente tem falado, olha, muitas vezes, eu não tenho muita habilidade com isso aqui. Cara, tu tem um coração disposto a aprender, vamos. Vai demorar um pouco mais de tempo, não tem problema, nós temos todo o tempo. Mas isso é desculpa. Isso é desculpa. Uma pergunta para ti agora. Existe algum pensamento ou barreira que tem te impedido de avançar no seu compromisso com a igreja? Pensa sobre a tua vida agora. Existe algum pensamento, de repente um desses que eu falei, ou de repente um outro que não foi comentado aqui, que tem te impedido de avançar nessa jornada aí, de participar? Pensa aí. Se você conseguiu identificar, eu quero te convidar a vir falar comigo depois da celebração. Ou falar com algum dos guris também, o Márcio, o Felipe, o Jonatas. Procura um de nós e fala, a gente quer orar por ti. Não julgar. Nós estamos aqui para abraçar, nós estamos aqui para orar e nós vamos passar isso. Essa barreira vai ser pulada. Mas isso vai impedindo muitas vezes, as barreiras vão nos colocando cada vez mais longe de se conectar e participar. Deixa eu te falar uma outra aqui que é um detalhe. Olha como é fácil do inimigo usar pensamentos e falas muitas vezes para fazer não se comprometer. No fato de tu usar a igreja como terceira pessoa, tu já está mostrando alguma coisa, né? Vou dar um exemplo. Dizer assim, o cara está conosco aqui, né? Frequenta direto, e o cara dizer assim, muito legal a série que vocês estão fazendo. Como assim, irmão? Vocês? Não é na terceira pessoa. Como é legal a série que nós estamos vivendo. Te inclui no negócio. Tu faz parte. Não é vocês, é muito, eu acho que a igreja devia fazer isso. Não, nós devíamos fazer isso. Pegaram essa ou não? Bom, agora vamos sair do que então? Vamos para o porquê. Lembra lá? O que significa participar da igreja? Agora o porquê então devo participar da igreja. E eu quero começar com o texto de Hebreus 10, 25, que diz: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Por que participar da igreja? Primeiro, porque é uma ordem. Está na palavra. É uma ordem. Não sou eu que estou falando. A Bíblia é bem clara em nos dizer que nós devemos se manter participando, nos reunirmos como igreja. E veja nesse texto que não é uma participação passiva. Não é só frequentar, é participar. O texto diz: procurando encorajar uns aos outros. Então eu tenho um papel a fazer. Não é só ouvir, eu tenho uma tarefa para fazer. Se você tem apenas estado presente nos encontros, mas não participado de fato, é uma ilustração, é como se tu estiver num lago, assim, pensa num lago lindo, assim, cristalino, aqueles assim que só nos filmes tu vê assim, e tá as pessoas ali se banhando ali naquele lago, e tu tá dentro de um barco. Não, eu não quero me envolver, eu não quero mergulhar de cabeça nisso aí, eu estou vendo, lembra das barreiras lá, eu estou observando primeiro, eu estou sentindo primeiro, e o pessoal está lá, todo molhado, fazendo coisinha na cara assim dos outros, com aguinha, tocando água na cara, e tu dentro do barco ali, não vou me envolver. E o que eu quero te convidar é pular dentro da água hoje. Te joga, dá um passo de fé, o passo vai te tirar de dentro do barco. Muitas pessoas frequentam um local
até gostam do que ouve, concordam com a mensagem. Não, a mensagem hoje, glórias a Deus pela mensagem, foi muito, concordo com isso aí. Mas eles não fazem parte. Fazer parte é mais do que só frequentar. Devemos ser participantes da igreja e não frequentadores. Por que participar da igreja? Segundo, porque precisamos de encorajamento. Quando o autor, de Hebreus escreve aquele texto, ele diz para encorajar os membros da igreja a perseverança. E o texto vai ser projetado aqui de novo, texto do Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunir como igreja segundo... Hebreus 10, 25, mas aquele texto foi escrito dentro de um contexto. O versículo anterior vai dizer assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Às vezes nós lemos um texto como esse e penso que só eu que vou encorajar o meu irmão. Só eu vou lá para encorajar, porque eu tenho que encorajar as pessoas. Mas já pensou que tu também precisa de encorajamento? Nós não estamos numa prateleira em que nós não precisamos ser encorajados. É uns aos outros. O nos incentivarmos ali inclui a nós também, inclui eu também. A palavra de Deus diz para que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não pense que você só entrega, você também recebe na igreja. Por que eu devo participar da igreja? Terceiro ponto, porque você é importante. Deixa eu olhar no teu rosto, agora eu vou dizer. Sabe por que tu tem que participar da igreja? Porque tu é importante. Tu é importante, Valdir. Tu é importante, Janine. Tu é importante, Jonatas. Tu é importante, Igor. Tu é importante, Alberto. Tu é importante, Alan. Tu é importante, Fernando. Você é importante. O reino de Deus, ele é formado por pedras vivas. Nós ouvimos isso na semana passada, hoje eu estou aqui reforçando isso. Uma pedra, ela não é igual a outra, não é? Tijolos, lembra da ilustração do Felipe? Tijolos, eles são iguais uns aos outros. E o reino de Deus não são formados por tijolos, são formados por pedras. E a pedra, uma é diferente da outra, ela é única. Quando uma pedra sai daquele local, não tem outra que encaixe exatamente como a que tu tirou. Legal, né? O reino de Deus é formado por pedras vivas. Vale citar que as funções são substituíveis, né? As pessoas não. Quem trabalhou muito em empresa ouviu falar assim, ninguém é insubstituível, né? No reino de Deus, sim. Tu é insubstituível. O que tu faz talvez possa ser substituível, mas tu não. Tu é insubstituível, tu é único. Tu é único. Você é importante. E Deus quer te usar de uma maneira linda. De uma maneira única. Se permita ser usado por Ele. E agora, vamos para o como faço para participar da igreja. Parecia que não chegava nunca, né? Finalmente, graças a Deus, uau! Finalmente chegamos no como participar. Talvez hoje, tudo que a gente ouviu até aqui, Deus está te chamando para tomar um passo de fé. Talvez Ele, na tua cabeça agora, está aquela pergunta, eu entendi, realmente, Deus está me incomodando. Tá, mas como eu faço? Para onde eu caminho? Que chá que eu tomo? Nós como igreja, entendemos que nós podemos dizer que estou participando da igreja em 3 ambientes. Eu vou falar desses 3 ambientes aqui, que a maioria de nós aqui já tem vivido, né? Se perguntar aqui para a igreja, provavelmente todos vão conseguir dizer. São eles, as celebrações de domingo, as células e os discipulados. As celebrações de domingo, as células e os discipulados. Nós sabemos que Deus age nesses 3 ambientes. Deus age em qualquer lugar, em todos os ambientes. E em cada ambiente desse, Deus age de uma forma diferente. Nós vemos uma faceta diferente
de Deus. Eu vou primeiro falar um pouco sobre as celebrações de domingo, que nós estamos vivendo agora aqui. Deus fala com nós através das celebrações de domingo, sim ou não? Sim. É especial demais as nossas celebrações de domingo, sim ou não? Sim. E eu te faço a pergunta, por que é tão especial as celebrações de domingo? A resposta é porque quando tem a palavra de Deus sendo pregada, nós somos edificados, e por isso é ótimo, por isso é bom. Quando tem a palavra de Deus sendo pregada, é ótimo. Você vai ler ao longo do livro de Atos inteiro ali, a palavra sendo pregada. Vamos ver lá em Atos 2, já Pedro já pregando para uma multidão ali de pessoas, depois ele prega no templo, depois já entra o apóstolo Paulo na história, e ele começa a pregar para os gentios, e rompe essa barreira, e prega em muitas igrejas, e a igreja vai avançando no poder do Espírito, para a glória de Deus, através da mensagem sendo pregada. A nossa celebração do domingo aqui é uma bênção, para termos a comunhão de irmãos. Nós cantamos hoje aqui, né? Celebrando Jesus. Você já deve ter prestado atenção, que nós não chamamos esse momento de culto, nós chamamos de celebração, porque nós entendemos que o culto, ele começa quando nós acordamos de manhã, e ele vai o dia inteiro, não se resume a 1h30, 2 horas aqui. Isso aqui é uma celebração. O Márcio ainda falava, se fosse culto tinha que ser melhor, né? Porque nós estamos celebrando algo que já está acontecendo a semana inteira. A gente está celebrando aqui algo que a gente já está transbordando. O nosso culto, ele é todo dia, a toda hora, com as minhas ações, com as minhas falas, com os meus pensamentos. Nesses momentos todos eu estou cultuando meu Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seu corpo, em algumas traduções diz que se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto, quando você se oferece completamente a Deus. Então não é quando eu me ofereço no domingo a Deus, lá o meu culto. Esse momento aqui é uma celebração de algo que já tem acontecido ao longo da semana. Nós podemos cantar, nós podemos louvar, bater palma, tomar um café, tudo para a glória de Deus. Esse lugar aqui também, ele não é mais santo do que os outros 2 ambientes que nós vamos falar, mas ele é o mais amplo, né? Não teria uma casa, talvez, que recepcionasse, né, sei lá, 50 pessoas. Ele é o mais amplo desses 3 ambientes. E agora eu vou para o segundo ambiente, que a maioria tem vivido também, que são as células, ou GTs, ou pequenos grupos. É a mesma coisa, só que cada um chama de um nome diferente. Se por um lado a celebração de domingo é um ambiente onde estamos sentados e ouvindo uma mensagem, as células são um ambiente onde nós temos a oportunidade de ouvir e compartilhar também aquilo que Deus falou contigo. Também é um ambiente perfeito para abrir a vida. Quem está vivendo célula aqui vai entender o que eu estou falando. É um ambiente perfeito para abrir a vida, para orar de uma forma mais específica uns pelos outros, e é um lugar perfeito para levar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E esse é o valor da célula, essa é a missão da célula. Poder levar pessoas que talvez não entrariam aqui no domingo, aqui por aquela porta, mas ela iria na tua casa, tomar um café contigo e ouvir da palavra. E compartilhar as suas necessidades. A célula é um ambiente mais informal, mas com a mesma essência, Jesus. E eu quero ler alguns textos agora aqui. Não sei se vai conseguir ser projetado, mas eu vou ler. E eu quero que você preste atenção no que tem em comum nesses textos. Aquilo que te chamou a atenção, tá? Vamos lá. Atos, eu vou ler de forma corrida aqui, tá? Atos 5,
capítulo 42. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Romanos 16, versículo 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto, o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Filemão 1,2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne na sua casa. O que tem de casa? Casa. Há mais de 2000 anos, pessoal, há mais de 2000 anos, as pessoas vêm abrindo a sua casa para a igreja de Jesus. Nós hoje estamos participando de um movimento que vem acontecendo desde o início da igreja, que era uma arma poderosa, que era lindo. Nós, como igreja, Monte Serra, Santa Cruz do Sul, nós acreditamos no poder das células, dos pequenos grupos, das casas. É como diz a frase, né? Não há lugar como o nosso lar. E o terceiro ambiente, para fecharmos, discipulado. Como participo da igreja? Qual ambiente? Discipulado, outro ambiente. Ele pode ser 1 a 1, pode ser em grupo. Pensa comigo, existem situações, existem assuntos que tu não vai conseguir abrir aqui no domingo. E tu também não vai conseguir abrir lá na tua célula. São assuntos muito profundos, são muito pessoais, e ali tu não vai conseguir, né? Abrir. E aí que entra um ambiente mais íntimo, que são os discipulados. A jornada do discipulado, eu gosto desse termo jornada, porque é uma caminhada construída, né? É uma caminhada construída entre 2 discípulos de Jesus, um investindo na vida do outro, né? Ajudando o irmão ali a ir até a fonte, a ir até Jesus. Discipulado não é um relacionamento de autoritarismo, mas de apoio e de amizade. Não é um relacionamento de cima para baixo, mas é de ombro a ombro. O discipulado, ele ajuda na nossa jornada a passarmos muitas vezes por momentos difíceis, onde o discipulador está junto com o seu discípulo em oração e às vezes até com a mão na massa. Vou dar um exemplo. Tem uma época que eu era discipulado por um amigo, né, um grande amigo meu, investiu muito na minha vida, e a gente estava servindo uma vez na casa de uma pessoa, e a gente estava limpando o pátio da pessoa, eu e ele. Nós estávamos lá, assim, se arranhando, porque estava arrancando galho e tal, e naquele momento nós tivemos o nosso tempo de discipulado. E ele tinha me convidado para ajudar, né, nesse serviço, né, e ele aproveitou aquele momento ali para nós ter o nosso tempo de discipulado. A gente conversou, daí eu pensei, eu estava na dúvida, não sabia se ele me convidou para ter o discipulado, para ter alguém para ajudar ele no serviço, ou se ele realmente me convidou ou se ele aproveitou o momento para poder fechar ali um momento de discipulado. Mas o discipulado, cara, ele é um investimento. Essa frase pode ser um pouco confusa, mas é isso aí que é o discipulado. O discipulado é um investimento de um discípulo na vida de outro discípulo, para que aquele discípulo invista na vida de outro. Entendeu aqui a sequência da coisa? É um discípulo de Jesus que investe na vida de outro discípulo de Jesus, para que aquele discípulo ali invista na vida de outro. E eu quero botar um texto aqui de 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer, então, daqui de Paulo, né, para Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, então, passa isso adiante, que sejam também capazes de ensiná-lo
a outros. Pegaram a continuidade aqui? Discípulos de Cristo. Os discípulos, eles são de Cristo. Não são nossos, né? Os discípulos, eles são de Cristo. Mas nós temos uma responsabilidade espiritual sobre as pessoas que nós investimos o nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro, nosso testemunho. Nós temos uma responsabilidade espiritual sobre eles. Uau! Muita coisa aqui. Muita coisa até agora, né? E se puder lembrar de uma coisa só, talvez, aqui uma frase. Lembra que participar da igreja não é frequentar um local. Participar da igreja não é só frequentar um local. O que nos torna diferente de um estádio, de um cinema, de um shopping, é que nesses lugares que eu falei, nós não compomos um corpo com eles. Nesses lugares, nós não temos responsabilidade de irmãos nesses locais que a gente for. A gente vai lá, frequenta, aí sim, frequenta e vai embora. Na igreja, nós somos uma família em Cristo. Eu queria pedir para o Felipe tocar uma música agora. E essa música fala sobre isso. E essa música é muito marcante na história da igreja. É uma música que normalmente as celebrações terminavam, das antigas, assim, terminavam onde o pessoal se abraçava, dava as mãos. E eu queria fazer esse movimento aqui hoje. Somos uma família, não somos? Então te levanta, chega perto de alguém. Se tu está aí, né, com 2, 3 cadeiras de espaço, eu queria que tu se juntasse, se embolasse. Na família nós não temos milindres. Na família nós não temos problema de chegar e dar um abraço no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Chega junto, vamos cantar essa música. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Diz para ele: te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você é importante, você é precioso, irmão. Você compõe um corpo. Esse corpo é bem diferente um dos outros aqui, os membros. Um mais alto, um mais baixo. Um está no colo ainda, um está na barriga ainda. Uns já tem cabelo mais branco, outros não tem cabelo, outros estão com cabelo mais escuro. É bem diferente um membro do outro, mas é importante. Você é importante. Vamos encerrar esse tempo com uma oração. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja, Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, Pai. E pela Tua ressurreição também, Deus. Obrigado porque em Ti nos conectamos uns aos outros, Deus. Em Ti nós somos unidos uns com os outros, Deus. Para encorajar uns aos outros, para ser encorajado também, Deus. Eu sou importante, Deus. Cada um aqui é importante para o Senhor. E é importante para essa igreja também. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos gastar a nossa vida naquilo que vale a pena. Que nós possamos investir os nossos talentos, os nossos tesouros, os nossos testemunhos, o nosso tempo, Deus, em algo eterno, não em algo passageiro, Pai. A Tua igreja, ela vai prevalecer, a Tua palavra já diz isso, Pai. E nós queremos trabalhar, Deus, em prol disso. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser sal, que possamos ser luz onde andarmos e que o Senhor possa estar conosco, Pai. Abençoe a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém.